Fala, Doc! Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do evento Marketing para Dentistas. Eu sou a Juliana, eu estou guiando você nesse evento e eu quero te ensinar a fazer um mês de faturamento em apenas um único dia, utilizando as suas redes sociais. E já vamos começar a aula mais importante dessa semana, tá? Que são os primeiros passos para você ter um mês de faturamento em um único dia, que é o mapa do protocolo 30 dias em um. E você vai conseguir fazer tudo isso mesmo sendo recém-formado, mesmo você não tendo a mínima ideia de como captar pacientes, mesmo você nunca tendo captado pacientes na vida, e sem saber absolutamente nada de marketing, porque a gente não aprende sobre marketing na faculdade de odontologia. A faculdade não ensina isso pra gente. Então eu quero que você se prepare, porque hoje a aula que eu vou mostrar para vocês vai explodir a cabeça de vocês, tá? Vocês vão começar a entender como é que funciona um consultório, tá? Você vai descobrir como que funciona o mapa do protocolo 30 dias em um. E eu já ajudei centenas de dentistas a transformarem seguidores em pacientes, né, com todos os meus infoprodutos. E aí eu fui percebendo qual que era a diferença entre os dentistas que tinham resultado e os dentistas que não tinham resultado. Os dentistas que não tinham resultado, tá, eles não seguiam um método, eles não seguiam um passo a passo que podia trazer esse resultado para eles. E foi assim que aconteceu com dentistas que ficaram lá apostando por anos e anos e sem resultado nenhum, ou dentistas que foram, tentaram fazer acontecer, mas depois de uma semana, 2 semanas, sem resultado nenhum, eles foram desanimando, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui um depoimento de uma aluna minha. Eu sempre uso o depoimento dela, gente, porque eu gosto bastante de como que ela fala desse feedback, né, que ela colocou tudo em prática. Eu acho que o que eu mais gosto desse feedback é que ela fala que você precisa colocar em prática. Você precisa pegar tudo isso que eu tô te dando, todas essas informações que eu estou dando para você, e você precisa aplicar elas no seu perfil, porque senão não vai ter resultado, gente. A gente tem resultado quem pratica. Como que a gente vai ter? Vou dar um exemplo bem bobão mesmo para vocês, tá? O paciente fala para vocês que não aguenta mais a gengiva sangrar. Aí você fala para eles o quê? O método para parar de sangrar a gengiva. Só que o paciente, ele não escova o dente, ele não usa fio dental. Então, como que ele vai ter o resultado de uma gengiva saudável se ele não aplica o método que você passou para ele? Então, como que eu vou te dar resultado se você não aplica o meu método, Doc? Pegaram, né? Vocês captaram. Então, assim, não existe mágica, existe um método, existe passo a passo, existe o que você precisa fazer para ter determinado resultado. E antes da gente começar a falar sobre essa aula, né, eu vou te contar como que eu cheguei nesse método de descobrir todos os erros que os dentistas recém-formados cometem, que inclusive eu já passei para vocês, você aprendeu sobre isso, ou seja, não adianta você querer falar sobre tudo dentro das suas redes sociais, você tem que ter um foco, tá? A constância de postagem é um ponto-chave para você ter resultados nas suas redes sociais. A linguagem e a comunicação, elas precisam estar alinhadas com o público que você quer atingir. Senão, você não vai converter esses pacientes, você não vai converter seguidores em pacientes. Nessa aula 2, a gente falou sobre os 3 pilares para os dentistas transformarem seguidores em pacientes. E um dos pilares mais importantes, talvez o pilar mais importante de todos, é o pilar da estratégia de posicionamento. Né? Até porque, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E aí você fica naquele meio termo ali, que você não é nada, você não consegue nada nas redes sociais, você não tem resultado. Então você viu durante essa semana que são coisas simples, né, que a gente aplica, mas são essenciais e cruciais para você conseguir ter clientes, né, ter pacientes dentro do seu consultório e finalmente conseguir ter um mês de faturamento em um dia, tá? E é muito importante que você tenha assistido as 2 últimas aulas, porque se você assistir essa aula, é como se você pegasse um quebra-cabeça e tivesse faltando algumas peças. Então eu preciso mesmo que você assista todas as aulas, tá? Para você desenvolver um raciocínio, aplicar isso e ter resultados. Combinado? Então, se você não assistiu a aula, tá? Volta lá, assiste e depois você volta aqui e assiste essa aula. Combinado? E você, Doc, que tá comprometida e não vai perder nem um minuto dessa aula, tá? Porque eu quero que vocês me falem aqui, né, pelos comentários, se vocês estão comprometidos, se vocês estão gostando dessa semana, se vocês já estão aplicando, tá bom? Então coloca aqui, ó, hashtag apliquei, se você aplicou alguma coisa já que você aprendeu nessa semana, tá? Já que a gente já tá indo para a última semana. E já que vocês são super engajados, né? Eu vi os comentários, muito legal. Eu sempre tô acompanhando todas as aulas, todos os comentários. E eu quero agradecer vocês
por todos os comentários, todo mundo que me marcou nos stories. Eu vi que vocês gostaram bastante de descobrir os 5 erros, né, que foi a nossa primeira aula. E assim como vocês, né, a gente está aqui para aprender, para entender como é que funciona. Então, esse evento gratuito está sendo maravilhoso. Obrigada pela presença de vocês e pela participação de vocês, tá? Eu estou tentando responder todos os comentários, todas as dúvidas que vocês tiverem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aqui nos comentários também, tá bom? Dessa live. Então, sem mais enrolação, vamos voltar aqui pro mapa? Vou passar um mapa, protocolo 30 dias em 1 para vocês. E, Doc, vamos começar aqui com a bomba já, né? Porque eu tenho certeza absoluta que você já escutou alguma dessas frases. Eu vou ler essas frases para vocês. Olha, não vale mais a pena fazer odontologia, tá? O mercado, ele está saturado. Ninguém ganha bem sendo recém-formado. E só quem tem especialização que ganha melhor, tá? Inclusive, o recém-formado, ele vai trabalhar mal e ganhar mal mesmo. Por quê? Porque ele precisa de experiência. Então, ele tem que se submeter a essas coisas. Tá? Agora eu quero que vocês comentem aqui se vocês já escutaram alguma dessas frases, tá? Que assim, simplesmente essas frases acabam com o nosso emocional, né? Eu não sei se acontecia isso com vocês, mas quando eu estava na faculdade, ou quando eu estava para me formar, assim, sabe, aqueles 2 meses que você tá ali esperando o CRO liberar o seu número e tal, você tá mandando currículo, essas frases, elas vinham como uma martelada, assim, na minha cabeça. Eu ficava lembrando dos meus veteranos falando sobre isso. Eu ficava vendo vídeo no TikTok, eu ficava vendo vídeo no Instagram das pessoas reclamando do mercado, né? E eu fiquei morrendo de medo mesmo de entrar no mercado e não exercer a odontologia que eu queria exercer, ganhar muito mal e tudo mais. E como eu tô trabalhando com marketing já vai fazer uns 4 anos, eu tô analisando o mercado odontológico há pelo menos uns 4 anos, né? E todo esse tempo que eu venho analisando, trabalhando com marketing, eu posso te contar que os dentistas que falam isso, em sua grande maioria, são dentistas que não acompanharam a mudança do mercado, porque o mercado mudou. E eu não estou falando só do mercado odontológico, estou falando de todos os mercados. O mercado de alimentação, o mercado de varejo, de compra, mudou pra caramba, mercado de roupa, todos os mercados, eles entraram no digital. E as empresas que conseguiram usar o digital para alavancar as vendas, para fazer o seu negócio acontecer, surfaram nessa onda. As empresas que não entraram no digital, elas provavelmente perderam muito espaço no mercado. Às vezes, um mercado que era completamente dominado por elas, elas não conseguiram entrar dentro do digital. Com certeza, essas empresas perderam clientes. O digital hoje oferece uma facilidade de acesso a serviços que, se a gente aproveitar isso, a gente consegue, além de iniciar uma percepção de autoridade, a gente consegue facilitar a venda dentro do consultório também. Todas essas frases que vão ecoando, que vão sendo faladas para gente, são porque essas pessoas, elas ou não entenderam essa necessidade que o mercado está, porque uma coisa é você entender que isso é uma ferramenta que você pode usar isso. Outra coisa é você nem se dar a oportunidade de entender sobre isso, é você achar que só existe uma forma de trabalhar com a odontologia. E eu tô aqui para mostrar para vocês que não, que tem outra forma, que tem outras modalidades de trabalho para você aplicar na sua carreira, tá bom, Doc? Então, pega todas essas frases aqui, tá? E coloca no lixo, joga no lixo, assim, ó, pá, direto no lixo. Ah, o mercado tá saturado, joga no lixo, porque não é sobre o mercado, é sobre você como profissional, tá? Como que você tá se posicionando ali. Quanto mais você consegue trazer valor para determinado serviço ou produto, não interessa o quanto que esse serviço e produto está disponível no mercado. As pessoas, elas vão atrás do valor que ele agrega, tá? Quanto mais você tiver valor, mais as pessoas vão te procurar. E é exatamente isso que eu quero desenvolver aqui com vocês. Então, vamos entender direitinho como que funciona essa engrenagem da odontologia, né? Eu coloquei aqui um esquema que é bem didático para vocês entenderem mesmo, que é um esquema de engrenagem. Gente, o que é uma engrenagem? Uma engrenagem, ela precisa, tá, é, de uma sinergia para acontecer. O que é uma sinergia, né? As coisas, elas precisam estar acontecendo de forma simultânea ali.
uma coisa depende da outra. Se uma parte da engrenagem não está funcionando, a engrenagem não funciona como um todo. Então, eu gosto de trazer esse paralelo da engrenagem da odontologia, por quê? Porque eu considero 3 pilares principais dessa engrenagem: o paciente, o atendimento e o resultado. Por quê? Sem atendimento, por exemplo, se você não tem um bom atendimento, tá? Você não vai ter resultado. Se você não tem resultado, você não consegue usar esses resultados para ter mais paciente. E se você não tem paciente, você não tem nem atendimento e nem resultado. Então, uma coisa vai dependendo da outra. Quanto mais pacientes vão entrando aqui, mais atendimentos você vai fazendo, melhor você vai ficando em atendimento ao cliente, pós-atendimento e tudo mais. Mais resultados você vai entregar para os seus pacientes, tanto resultados em atendimento, quanto resultados técnicos também, de resultado de clareamento, resultado de restauração, resultado de faceta, resultado de fato, antes e depois. E isso vai trazer o quê? Cada vez mais pacientes, tá? Então, cada parte dessa engrenagem é interdependente da outra. E qual que é o óleo da engrenagem, né? O que faz essa engrenagem andar mais rápido, né? As redes sociais. Eu vejo as redes sociais hoje como uma forma da gente ter mais giro. Essa engrenagem gira mais aqui em pacientes. Tendo mais pacientes, tem mais atendimento. Tendo mais atendimento, vão ter mais resultados. E, consequentemente, esses resultados vão trazer mais pacientes. Tá? É um ciclo aqui. E quando a gente consegue ter um bom fluxo de pacientes, para ter um fluxo legal de atendimento e de resultados, a gente consegue manter ali um faturamento recorrente, a gente consegue manter uma saúde financeira e, consequentemente, a gente consegue investir muito mais na nossa carreira. Juliana, mas beleza. E da onde que eu vou arrumar paciente, né? Você já falou que o óleo da engrenagem são as redes sociais e tal. Você precisa ter o quê? Uma fonte de pacientes, Doc. Por quê? Porque não adianta você ter um consultório se você não tem pacientes. Aí você tem tudo para atender e ter resultado, só que você não tem o ativo mais importante, que é o paciente. Então, da onde vai vir esses pacientes, tá? O ativo mais importante de qualquer consultório odontológico são os pacientes, tá? Qual que é a fonte que é 100% gratuita? Ela vai abranger diversos tipos de público e o seu conteúdo, ele é 100% controlável, ou seja, você que transmite a ideia que você quer passar, a marca que você quer passar para o mercado. Você constrói essa marca. E essa fonte de pacientes, ela pode vir muito bem do Instagram e do seu TikTok. Exatamente porque é uma fonte 100% gratuita, ninguém paga para usar Instagram. Por isso ela é tão abrangente também, tá? Por isso que todo mundo tem uma rede social hoje. E ela é controlável. Por quê? Porque você controla aquilo que você posta. Se você quer focar em determinado procedimento, você vai lá e vai postar mais sobre determinado procedimento. Se você quer atender mais pacientes, sei lá, vamos mudar o foco aqui, pacientes adolescentes. Aí você vai lá e muda o foco do teu perfil para atingir determinado público, tá? E aí você começa a receber esse tipo de mensagem aqui no seu WhatsApp comercial. Oi, tudo bem? Gostaria de uma consulta com a doutora Juliana, vi no Instagram. Me chamo Bruna, encontrei você no Instagram. Seria minha primeira vez, encontrei pelo Instagram. Me chamo Beatriz, te achei no TikTok. Boa noite, eu sou o Noah, acompanho você no Instagram. Gostaria de saber sobre o tratamento de fluorose e assim sucessivamente, tá? Por isso que é tão importante a gente ter uma fonte de pacientes recorrentes. E aqui no meu protocolo, eu defendo 100% as nossas redes sociais, porque as nossas redes sociais, elas dão uma liberdade pra gente. A gente não precisa depender de alguma coisa para ter paciente, como, por exemplo, de um convênio ou de uma clínica pop. Tá bom, gente? Eu vou precisar ser um dentista blogueiro? Olha, chega um momento da vida, Doc, que a gente precisa fazer escolhas racionais, tá? E escolhas de adulto, tá? Assim, as redes sociais, elas são uma ferramenta de trabalho. Não é porque você quer mostrar sua vida, não é porque você tá lá brincando de ser blogueiro. Não, você tá lá para buscar paciente, tá? A gente não tá aqui, eu não tô aqui para ensinar você a ter milhões de seguidores. Eu tô aqui para você ter paciente na tua cadeira. Outra coisa que eu sempre falo lá no meu protocolo, qual que é a melhor métrica para o dentista? É like. É compartilhamento. É menção. Qual que é a melhor métrica para o cirurgião dentista? Paciente na cadeira. Por quê? Porque eu já tive vídeos viralizadíssimos de 4 milhões de visualizações, de 2 milhões de visualizações, que não me trouxeram um paciente. E eu tive vídeos que bateram 2.000 visualizações, 3.000 visualizações no máximo, e me renderam muito mais agendamentos
do que esse vídeo de 2 milhões de visualizações. Então, o que eu quero falar para vocês é que não é uma questão de alcance, não é uma questão de você virar blogueirinho, sabe? É uma questão de você usar uma ferramenta disponível para sua profissão e você ter resultados com ela. Ponto. Se for isso que você quer ter, se é isso, se é esse caminho que você quer seguir, maravilha, vambora, tá? Se não é, se você ainda tem, ai, não sei, tenho muita vergonha e tananã, começa a trabalhar isso, porque, assim, ninguém vai fazer nada pela sua carreira se você não sair do lugar. Você escolheu uma carreira, a odontologia é uma carreira extremamente solitária. Se você, dentista, não se mover para ser independente na captação de paciente, para desenvolver sua negociação, para desenvolver sua venda, você vai para sempre estar trabalhando para os outros, Doc. Eu sei que é uma lapada aqui. Eu não tô aqui para passar pano para ninguém e nem para passar a mão na cabeça de vocês, tá? Se eu quero que vocês tenham resultado, eu preciso que vocês entendam a configuração do mercado. E, infelizmente, a configuração é essa. Ou você sai do seu quadrado, sai da sua zona de conforto para fazer algo por você, ou você não vai sair do lugar. Tem como ter resultados sem aparecer? Ter, tem. Só que demora muito mais tempo, tá? Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. E, além do que, a odontologia ainda é mais forte isso. Por quê? Porque a gente está sempre associado a todas as etapas do tratamento. A gente que capta o paciente, a gente que negocia com o paciente, a gente faz plano de tratamento, a gente executa o plano de tratamento, provavelmente a gente vai fazer um pós-venda ali também. Então, todas as etapas tá linkado à nossa imagem. Então, se você quiser ter resultados mais consistentes e até mais rápido, você precisa aparecer. Quanto tempo demora para eu ter resultados? Tá bom? Esse tempo de resultado relativo. Por quê? Porque depende do quanto de constância que você está tendo, se você tem uma estratégia, se você tem um passo a passo, se você está seguindo essa estratégia à risca, tá? Ah, Juliana, mas eu não tenho tempo de postar. Doc, quando você quer alguma coisa, você arruma tempo para fazer, né? É exatamente a mesma coisa. Você tem o porquê você fazer, você tem o como você fazer, você só precisa fazer. Tá? Então, arruma tempo aí na sua agenda para você começar nas suas redes sociais. Combinado? Juliana, mas de verdade, cara, isso não é para mim. Eu não levo jeito nenhum com isso. Olha isso. Eu falo muito mal, tá? Eu não consigo, não tenho desenvoltura, tenho vergonha. Como que eu posso melhorar isso, né, gente? Se você acha que você não leva jeito para começar a postar e tudo mais, e você acha que eu levo jeito, se você acha que eu levo jeito para começar, para postar e tal, é porque você não viu os meus stories quando eu comecei. Você não viu, mas eu vou trazer aqui para vocês, tá? Vou dar o play aqui para vocês assistirem e percebam como que eu falava. Daí vocês vão ver, olha só, tá até a data aqui, ó, 8 de maio de 2020, quando eu comecei. Aqui procurando uns artigos para conseguir escrever meu projeto, meu último projeto de iniciação científica da graduação, se tudo der certo, né? Aí eu encontrei um artigo maravilhoso. Nossa, eu li esse resumo aqui. Tá perfeito. Oiê, tudo bem? Gente, tô aqui porque acho que vocês já perceberam, né? Mas eu postei coisa de maquiagem, postei coisa de comida, porque eu quero diversificar um pouquinho o conteúdo aqui do Dentinando pra não ficar só estudo, só dente, porque a gente tá num período de quarentena que é muito difícil e as pessoas elas tendem a se colocar uma pressão de produtividade. E eu sei a minha realidade, que não é só estudo, mas alguém que vê só pelo celular, que acha que eu tô estudando 24 horas por dia, que é aquilo que a pessoa vê de mim, que é o que eu posso mostrar. Que é o que eu estou mostrando agora, né? Porque agora eu vou mostrar tudo. Às vezes eu canto. Gente, fofinha, né? Eu acho que eu olho e falo, ai, como ela é esforçada, né? Mas esses stories aqui estavam tenebrosos. Gente, vocês viram como eu falava pra dentro, assim, ó, tipo, parecia que eu tava, sei lá, com vergonha daquilo que eu tava falando, né? Fora que eu falava mais baixo, exatamente porque eu tava com vergonha, falava pra dentro, não tinha presença nenhuma ali. Parecia que eu não queria fazer aquilo, mas por quê? Porque realmente eu não queria fazer aquilo, tá, gente? Aqui nesse momento eu estava 100% me forçando a gravar stories. Por quê? Porque eu sabia que uma hora eu ia destravar. Uma hora eu ia melhorar a minha dicção, eu ia melhorar a forma como eu estava me comunicando. E isso aconteceu de fato. Foi na primeira vez que eu fiz stories? Não foi. Foi na segunda vez? Não foi. Foi na terceira vez? Não foi. Foi quando eu fui gravando
mais de 10 stories, mais de vários reels, né? De pelo menos uns 50 reels, quando eu comecei a postar muito mesmo, que eu comecei a ter confiança. Então, não espera você ter confiança. Lembra que eu falei na primeira aula, não espera o momento certo para você começar a postar. O momento certo é o momento que você decide que você vai começar a postar e pronto, acabou. Comecei, vou começar e pronto. Estou falando aqui sobre artigo científico. Estou falando aqui sobre, sei lá, pandemia, que nessa época era bem no meio da pandemia que eu comecei. E vocês viram só a qualidade maravilhosa da imagem? Aqui, gente, eu tinha um Androidzinho, tá? Um Androidzinho da Gema, aquele Android. Porque aqui também eu sei que muita gente fica aí, ai, não, eu só vou começar quando eu tiver iPhone. Ai, não, eu só vou começar quando eu tiver tal celular. Gente, não, comecem com o que vocês têm, tá bom? Por quê? Porque vocês vão melhorando no caminho, não no início da caminhada, tá? Os erros a gente melhora no caminho e não antes de começar, porque antes de começar você não tem como saber quais são os erros. Como que você vai consertar os erros se você não sabe quais são os erros? Vamos lá, Doc. Vamos lá, devagar e sempre. A gente vai para o segundo pilar aqui, ó, que são pacientes, né? Atendimento, o segundo grande pilar da nossa clínica odontológica, do nosso consultório aqui, tá? Atendimento e CRC. O que é CRC? CRC é Central de Relacionamento com o Cliente. Então, basicamente, é como que você se comunica com o seu paciente. Esse daqui, para mim, não sei se para vocês, mas para mim é o mais difícil de se desenvolver, sabia? Porque quando a gente está na faculdade, a gente atende o paciente lá, a gente já tem uma certa comunicação, mas é diferente. É diferente você atender um paciente que está ali te pagando, às vezes ele está te pagando caro, do que você atender um paciente que você está atendendo de graça, entendeu? Então, a gente alinhar essa comunicação, a gente ver como que a gente está explicando os procedimentos, qual que é o grau de consciência desse paciente, se a gente consegue explicar coisas um pouco mais técnicas para ele, ou se é melhor a gente ficar na superficialidade, porque assim ele vai entender melhor esse tratamento. Como que está a sua comunicação, né? Eu acho isso tão importante da gente desenvolver, que eu também coloquei uns prints aqui de algumas pacientes, de algumas seguidoras e tal, que falam exatamente sobre isso, como que eu fui desenvolvendo essa explicação. E dentro do protocolo 30 dias e 1, vocês vão ter acesso também a roteiros que vão ajudar vocês a desenvolverem essa comunicação, né? Tudo dentro do meu método. Ai, Juliana, mas eu não gosto de vender. Doc, se você não gosta de vender, então você precisa encontrar outra modalidade de trabalho dentro da odonto que te pague bem, senão a clínica. E não é que não existe, existe outra modalidade, existe concurso público, existe tudo isso aí, entendeu? Só que assim, se você quer ser clínico, se você quer ter seus pacientes, você precisa começar a desenvolver essa parte, Doc. Faz parte do seu trabalho. Você já chegou no teu professor lá na faculdade e falou assim, ai, professor, eu não gosto de fazer cirurgia, então não vou fazer essa matéria, não. Se tu não fizesse essa matéria, tu ia se formar como dentista? Não ia. Dissolve esse negócio de não gosto de vender. A venda, eu sei que dentro do nosso mercado, a venda está muito associado a mercantilização. Mas não, você está vendendo um negócio que o paciente precisa. É melhor você vender um negócio para ele que ele precisa, que você sabe que ele precisa, do que ele ir ali na clínica pop e ser engambelado, entendeu? Porque eu já tive paciente assim também, uma paciente que passou comigo, depois ela foi para a clínica pop, depois ela voltou comigo. Aí já tinha acontecido já, né, tudo, enfim. Venderam para ela um monte de restauração, ela não precisava da restauração, e aí depois deu canal. Gente, olha, caos. Então, venda aquilo que o paciente realmente precisa. É melhor ele passar com você e fechar com você do que ele fechar com outro dentista. Porque você sabe o que você está entregando, tá? Você sabe a qualidade daquilo que você entrega. E o paciente, ele paga pelo acesso a você, né? E ao seu conhecimento, não só pelo tratamento. Então, você não vende dente, você vende o tratamento, você vende a saúde que você passa para ele, né? Por que eu coloco sempre isso? Porque, cara, eu tenho um caso de uma paciente que ela é fóbica de verdade, assim, gente. Eu nunca tinha atendido uma paciente que era tão fóbica igual essa minha paciente. Pra vocês terem uma ideia, ela foi na consulta inicial e ela não era para fazer nada, era só tipo uma consulta inicial, era pra gente se conhecer, tá? Gente, ela tremia na cadeira, de verdade, assim, ela tremia inteira. Parecia que ela tava tendo um ataque mesmo. E aí, quando eu falei pra ela, eu falei assim: olha, não vai acontecer nada hoje, a gente não vai fazer nada hoje, fica calma. Isso aqui é para você conhecer o consultório, para você conhecer o ambiente, para você se acostumar aqui, e depois a gente vai fazer os seus procedimentos. E nisso ela estava já
assim, nossa, ainda bem, aliviou ela, sabe? Depois da primeira consulta, ela voltou, a gente fez uma sedação com óxido nitroso, a gente fez limpeza, a gente fez restauração, a gente fez tudo que ela precisava fazer, eu acho que foi em torno de umas 5 sessões, inclusive ela precisava fazer extração de siso. Siso incluso, tá, gente? Tinha um siso incluso. Como que uma paciente dessa consegue fazer uma extração? Tudo ela conseguiu fazer lá no consultório. E no final, né, ela falou pra mim assim: olha, eu nunca tinha ido num dentista e não tinha sentido, assim, que o meu chão ia cair, que eu ia desmaiar a qualquer momento. E com você eu consegui ter mais confiança de ir no dentista, eu consegui fazer todos os procedimentos que eu precisava fazer e ainda eu gostei de conviver com você todo esse tempo, gostei dos resultados que eu tive com você, então muito obrigada. Então, cara, isso daqui virou pra mim uma chavinha de tipo assim, cara, será que todo dentista que ela fosse passar iria conseguir entregar isso pra ela? Provavelmente não. Tá? Não é todo dentista que está preparado para receber paciente fóbico. Então, você não vende dente, você vende o tratamento, você vende o acolhimento daquele paciente, você vende a saúde e bem-estar dele mesmo. Então, focar muito nessa parte, desenvolver a sua comunicação, desenvolver o seu acolhimento, desenvolver etapas de tratamento, onde todas essas estratégias de relacionamento estão atreladas ao seu, à sua primeira consulta, ao seu atendimento, tá tudo embutido ali num pacote só, é muito importante. Então, sem essa engrenagem, as outras engrenagens também não funcionam. Vocês já foram num profissional que, por exemplo, ele era ótimo, ele é ótimo, só que ele é chato, sabe? Tipo assim, ele entrega um negócio sensacional, só que a pessoa, ela é chata. Imagina a quantidade de cliente que ele não perde, por ele não ter esse atendimento, essa comunicação, essa soft skill de você acolher aquela pessoa, sabe? Isso é muito comum, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, para vocês não perderem pacientes por conta de atendimento, foquem bastante nessa parte, tá? Lá no protocolo também eu desmembro muito essa parte de atendimento, de acolhimento, de elevação de grau de consciência do paciente, tanto na cadeira quanto nas redes sociais, tá? E agora a gente vai pro nossa última engrenagem, que são os nossos resultados, os resultados que você entrega no seu consultório. Eu gosto de chamar de entregável, tá bom? Por quê? Porque é aquilo que você vende no seu consultório. Ah, e o que que você vende, Doc? Você vende uma limpeza, uma restauração, clareamento, faceta? O que que você vende, né? Como que você consegue entregar um serviço cada vez melhor? Então, o resultado que a gente entrega é talvez assim o coração de tudo isso que eu tô falando para vocês, o coração de qualquer consultório, com certeza é o resultado que você entrega para o seu paciente, sabe por quê? Porque nenhum marketing vai sustentar um serviço ruim ou um produto de qualidade duvidosa. Não vai sustentar. Você pode ter o melhor marketing possível, mas uma hora, se o seu produto for ruim, você não vai conseguir se sustentar com isso, Doc. Então, o seu entregável tem que ser impecável, tá? Porque é isso que se espera do cirurgião dentista já. Uma técnica muito boa, tá? Como que você consegue entregar cada vez produtos melhores, serviços melhores para os seus pacientes, Juliana? Doc, eu protocolo tudo. Eu sou a Maria Protocolo. Vocês têm uma coisa que eu gosto? Gente, é protocolo. Eu amo protocolo. Ah, é protocolo de resina composta. Gosto. Protocolo de clareamento dental. Gosto. Protocolo de endodontia. Gosto. Tudo no meu consultório tem um passo a passo. Por quê? Porque no passo a passo eu padronizo a minha entrega. Entendeu? Então, eu não tenho mais aquele negócio de, nossa, aquele paciente teve resultado tal e o outro paciente teve resultado tal. O que aconteceu aqui de diferente? Eu consigo pegar o protocolo e ver assim, cara, mas eu fiz exatamente o mesmo protocolo. Se não tá diferente no meu protocolo, alguma coisa do paciente. O que um paciente tem que o outro não tem? Às vezes, o paciente que teve menos resultado com clareamento, às vezes. Vamos lá, ele tem uma dieta muito rica em alimentos pigmentados, e aí ele precisa de uma mais profilaxias, ele precisa de um controle melhor de higiene. Então, eu adiciono isso e individualizo isso para o paciente. Mas o protocolo do meu tratamento, ele é efetivo. Se deu resultado para um paciente, vai dar resultado para os outros pacientes também. Então, protocolar padroniza aquilo que você entrega dentro do consultório, tá? E quanto mais organizado você for, né, na explicação das etapas dos tratamentos também, mais confiança esse paciente vai ter em você. Então, quando você já tem um protocolo, você já sabe explicar, olha, você vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente vai começar aqui, mas vai terminar aqui. Entendeu? O paciente, ele sente muito mais confiança em você. Então, organização gera conversão e gera para você, Doc, mais confiança profissional. O que eu quero
amarrar tudo isso aqui que eu falei para vocês. Tecnicamente, a gente precisa sempre estar se atualizando, a gente precisa estar bem tecnicamente e saber estudar, tá? Saber procurar artigo científico, saber como ler esses artigos e como ver o impacto desses artigos dentro da área que você está estudando, ou até mesmo, se for caso clínico, qual que é a casuística, né? O que ele está trazendo aqui de diferente? Como que eu posso aplicar isso dentro da minha prática clínica? Eu gosto muito de estudar isso. E estudar, assim, é uma forma muito gostosa de estudar. Ainda mais quando você é clínico que aplica tudo isso no consultório. Então, que você é o cliente que você atrai, literalmente. Se você quer atrair um cliente que vai te valorizar, que vai pagar mais para você pelo seu serviço, você tem que fazer isso também por você, entendeu? Então, você é o cliente que vai lá e fala: não, eu vou investir na minha carreira, eu vou ser melhor do que eu estou sendo agora. Eu vou comprar tal coisa, vou comprar um livro, vou comprar um curso, vou comprar não sei o quê. Se você investe na sua carreira, tá? Você tem resultados, tá? Você melhora os seus resultados, você melhora a sua entrega. Tanto de atendimento, quanto de divulgação, quanto de tudo. Você melhora tudo. E aí, quanto mais você consegue entregar, melhor você fica e mais você cobra. Então, ó, você gasta dinheiro para ganhar dinheiro. Eu aprendi isso muito cedo dentro da Odonto. E assim, é importante o dinheiro que você ganha, você gastar de forma inteligente. Você gastar investindo, injetando, literalmente injetando no seu consultório ou na sua construção de conhecimento, gente. Todo o dinheiro que eu ganhava, ou eu estava comprando resina, ou eu estava comprando curso, que eu fiz vários cursos ano passado, ou eu estava comprando curso de venda, de posicionamento, para melhorar meu posicionamento dentro das minhas redes sociais. Então, para mim, não é um dinheiro que eu gastei, assim. Se você for ver, às vezes, você gasta com coisa muito besta. Vai ver quanto que você está gastando de Uber, vai ver quanto que você está gastando no iFood, entendeu? E foi isso, meus amores. Essa foi os três engrenagens principais para a gente ter resultado com as nossas redes sociais, tá? E eu tô aqui para falar para vocês, gente, que não é mágica, tá? Não é do dia para noite, mas a gente tem métodos, tá? E métodos que eu já apliquei, as minhas alunas já aplicaram, e eu tô aqui para falar para vocês que é possível. Eu não quero que vocês saiam dessas aulas, dessa sequência de aulas da semana do marketing para dentistas, pensando, cara, a odontologia não é para mim. Ai, eu sou recém-formada, eu tenho que ganhar mal mesmo. Eu tenho que me lascar lá de tanto trabalhar. Não. Você não precisa passar por nada disso. Você só precisa de um passo a passo, você precisa de um direcionamento e um caminho, tá? E se você quer fazer sua carreira acontecer de verdade, tá? Eu quero que você me responda uma pergunta aqui no chat. A gente vai conversar agora, tá? Por que que você fez odontologia? Responde aqui pra mim. Por que que você fez odonto? É por amor, né? Porque a gente precisa gostar do que a gente faz, né? Às vezes precisa ter amor para você fazer odontologia, sim. Eu não tô falando que não existe isso. Só que a gente precisa ser sincero também, tá? A partir do momento que a odontologia não pagar suas contas, o amor vai embora. Porque quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai atrás. Você pode amar atender, Doc, você pode amar ter os seus pacientes, você pode adorar ficar lá na cadeira atendendo e atendendo incessantemente. Mas se você não conseguir se sustentar com isso, eu tenho certeza que o seu amor pela odontologia vai embora. E quantos dentistas que você conhece que desistiram da odonto? E se você perguntar o motivo pelo qual eles desistiram da odonto, vai ser o mesmo motivo, a remuneração baixa, sem perspectiva de crescimento, porque isso faz pessoas, dentistas, desistirem da carreira. Eu sei que a gente está na faculdade, ou quando a gente está recém-formada, assim, a gente se faz mil promessas, né? A gente se conta uma história linda, tipo, eu sei que o mercado está difícil, mas eu vou ser diferente. Eu sei que tá todo mundo ganhando mal, se matando na pop, mas eu vou ser diferente. Só que eu preciso dar um sacode para você, tá bom, Doc? O que você tá fazendo na sua carreira para ser diferente? Porque no final das contas, tá todo mundo ganhando mal pelo convênio, né? Se matando na pop por R$ 120 a diário. Então, como que você vai ter resultado diferente se você não tá fazendo diferente? Ai, Juliana, mas o marketing a gente não aprende na faculdade, Doc. A faculdade não deve nada para você, tá? Tira isso da tua cabeça. A faculdade não te deve nada.
Ela não é responsável pelo teu sucesso. A única pessoa responsável pelo sucesso da sua carreira é você, tá? E se você não tomar essa responsabilidade para você, você vai cada vez mais ficar frustrado com a odontologia, tá? Ah, Juliana, mas eu não quero ser dentista blogueirinho. Doc, vamos voltar. Eu não tô aqui para te convencer, tá? Que você tem que se dar uma vida melhor, que você tem que melhorar seu faturamento, que você pode ter mais reconhecimento ou não, sabe? Cara, eu tô sendo 100% honesta com vocês aqui. Porque quem tem que querer mais da carreira dentro da odonto é você, não sou eu, tá? Eu não tô aqui para convencer você. Que, ai, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, você tá aqui porque você quer. Você tá aqui hoje, nessa aula, à noite, assistindo, porque você quer mais da odontologia. E você sabe que você pode ter mais odontologia. Mas quem tem que querer fazer a sua carreira acontecer é você. Eu tô disposta a te dar um caminho, uma metodologia para você não desistir da odontologia, para você não achar que ganhar R$19 a limpeza e R$30 a extração é o único caminho que a odontologia vai oferecer para você. E sabe por quê? Que tem dentistas que são bem remunerados, que estão bem dentro da odontologia, e outros dentistas que não conseguem se diferenciar, que não conseguem se destacar dentro da odonto? Sabe o que difere um profissional que tá bem e o outro que não tá? E eu não vou entrar em exceção, não, tá? A gente vai tirar aquela galera que tem mãe e pai dentista, que tem o patrocínio. A gente tira essa galera daqui, porque a gente tá falando da maioria, tá? Eu, você, a gente que ralou pra cacete pra estar aqui, que a gente pagou do nosso bolso o material, a gente pagou do nosso bolso a faculdade, a gente estudou pra caramba, ficou noite sem dormir pra estudar, pra se formar, e a gente tem que trilhar o nosso próprio caminho, tá? É dessa galera que eu tô falando. E os dentistas que conseguem ter sucesso, né, dentro da profissão, eu vou falar para você, gente, são aqueles que têm sede. É bem simples, é sede de fazer a carreira acontecer. Enquanto alguns vão ficar sempre aí, ai, mas é o mercado que tá saturado. Ai, mas é a faculdade que não me ensinou tal coisa. Ai, mas é a clínica pop. Ai, mas é o convênio. Vão ter outros dentistas que vão usar tudo isso, que vão usar a clínica pop, que vai usar o convênio para sair do convênio. Porque quando você tá focado em fazer alguma coisa acontecer, quando você tá focado em fazer dar certo, não interessa o que tá acontecendo à sua volta, entendeu? Pode ter ali o cara te pagando R$18 a limpeza, você é uma máquina de fazer acontecer, não interessa. Todas as dificuldades se tornam combustível para fazer tudo isso acontecer. As dificuldades, elas se tornam minúsculas perto do seu objetivo. Ai, Juliana, mas vão falar mal de mim. Foda-se. Ai, mas eu não tenho tempo. Você vai arrumar tempo para fazer acontecer. Ai, eu não levo jeito para isso. Você dá um jeito de fazer acontecer. Ah, eu não sei por onde começar. Você vai procurar um passo a passo e vai seguir esse passo a passo a risco. Dentista que tem sede de fazer a carreira acontecer, se prepara para o futuro. E o futuro, ele sempre se constrói no presente. E assim, ver os meus alunos, ver a evolução de todo mundo, realmente é um combustível para mim, tá? E vai ser um prazer ter você, Doc, para contar a sua história aqui de transformação, compartilhar seu trabalho aqui comigo, para você ter resultados dentro das suas redes sociais, porque é isso que eu quero trazer para você. E, de novo, falar metodologia, estratégia, passo a passo, para você conseguir atrair pacientes particulares, se tornar um dentista autoridade, mesmo sendo recém-formado, é possível você fazer tudo isso. E tudo isso que eu ensino para os meus alunos, que eu trago para as minhas redes sociais, vocês têm acesso, né? É algo que me move. É o que me faz ter um combustível, né? Pra gente fazer todo esse trabalho aqui que eu tô tendo de dividir tudo isso com vocês. E eu sou muito sincera com vocês, eu preciso dar sacode para vocês. E foi por isso que eu fiquei todo esse tempo falando sobre mentalidade. Você precisa ter sede de fazer acontecer, tá? E por isso que eu quero te fazer um convite especial. Se você tá aqui até agora, é porque você tem sede. E se você tem sede de fazer a sua carreira acontecer, eu quero você no meu time, tá? E vou aqui fazer um convite para vocês participarem, tá? Da segunda turma do protocolo 30 dias em 1, que o meu objetivo principal com esse método é te entregar um treinamento completo, tá? De conhecimento que vai te possibilitar ter um mês de faturamento em um único dia, tá? Esse protocolo, ele foi pensado e desenvolvido para você, dentista recém-formada, para você atender 100% no particular, trabalhando só para você, aprender a ser independente na captação dos seus pacientes, trabalhar no seu próprio consultório, ser reconhecida pelo seu trabalho, conseguir cobrar bem,
pelo seu trabalho, perder o medo de negociar e de não ter paciente, tá? Na verdade, o seu paciente que vai atrás de você, e ele vai trazer outros pacientes para você também. Porque é isso que acontece comigo, e é isso que acontece com os meus alunos, tá? Mas antes de falar sobre esse método, ele não é para algumas pessoas. E eu preciso falar para vocês para quem ele não é, tá? Porque isso é importante também vocês saberem. Ele não é para quem não tem vontade de aprender. Ele não é para quem não tem humildade para aprender, tá? Ele não é para quem quer ficar pulando etapa, que acha que é só fazer uma hackzinha aqui, o pulo do gato, uma dica mágica, não. Se você acha que é para enriquecer de forma fácil, do dia para noite também, sem trabalhar, esse curso também não é para você. Se você tem essas características, o método ele não é para você. Ele é para quem quer trabalhar de verdade, aprender, fazer captação de paciente, venda e negociação, precificação, técnicas e protocolos. Ou seja, tudo isso que vai compor um consultório que tem um mês de faturamento em um único dia, tá? Todas as aulas, elas são hospedadas numa plataforma, tá? Que é a Hotmart, para você assistir quando e onde você quiser, com acesso a todos os materiais. E como eu tenho alguns outros produtos, né, de infoprodutos mesmo, fora do protocolo, eu decidi colocar esses infoprodutos disponíveis para os meus alunos, porque isso complementa tudo, né? Complementa todo o conhecimento que eu trago para vocês nas aulas. Então, vocês vão ter o bônus dos e-books, ou seja, o e-book Como Começar nas Redes Sociais, o e-book 101 Ideias de Posts para Dentistas, que vão ajudar muito vocês na produção de conteúdo e direcionar para você ter mais facilidade na hora de postar, tá? Acesso aos cards educativos, tá? Que os cards educativos, eles vêm com roteiros de uso dos cards, que pega muito naquela parte de atendimento que eu expliquei para vocês na aula, que é importantíssimo a gente trazer para dentro do nosso consultório. Vai ter acesso ao guia de atendimento perfeito, que são todos os protocolos que eu utilizo no consultório, desde primeira consulta, protocolo de clareamento, protocolo de endodontia, todos esses protocolos de anestesia e tudo mais, estão lá no Guia do Atendimento Perfeito, tá? São para vocês entenderem como receber o paciente, diagnosticar, planejar e vender esses procedimentos, tá bom? Além disso, a gente tem uma comunidade dos alunos, tá? Que a gente divide informações ali, a gente fala sobre casos, a gente tem essa troca de, qual que seria o melhor tratamento aqui? Manda para quê? Pede qual exame e tudo mais. Isso é muito legal também. E você deve estar perguntando, né? A pergunta é de milhões. O quanto que eu vou precisar pagar para isso, né? Porque, cara, a gente já paga tanto, né? A gente paga de mensalidade, a gente pagou material, a gente paga curso, a gente paga especialização, a gente paga tanta coisa, né? Que assim, eu, pelo menos, visualizando a minha trajetória dentro da odontologia, eu investi com certeza pelo menos uns 100 mil reais, tá bom? Tanto em curso, em formação, em tudo que eu já comprei, que eu sou Maria Curso, né? Já falei para vocês que no começo de carreira eu comprei muito curso mesmo e foi uma das melhores coisas que eu fiz, tá? E eu indico vocês a fazerem também, comprem cursos que vão capacitar vocês, porque isso vai fazer diferença total na carreira de vocês. Mas 100 mil reais? Não vai ser 100 mil reais, tá bom? Vocês podem ficar tranquilas que não vai ser esse valor, tá? Mas, gente, pra gente fazer uma comparação, né, de investimento que a gente faz na faculdade de odonto, fica ali em média uns 2.500 reais por mês, sem contar os materiais, que a lista de material vai lá para os 4 mil reais, né? Se a gente estudar pelo menos uns 4 anos com 2.500 reais, né, de mensalidade, em 48 meses e tal, gente, é muito dinheiro, a gente investiu muito dinheiro. E eu nem coloquei aqui transporte e alimentação, é só mensalidade mesmo, né? Porque se a gente fosse calcular a faculdade, mais os 12 meses, mais a alimentação, mais, enfim, tudo, esse método ele sairia por quanto? Pelo menos uns 30 mil no ano, né? E se eu fosse deixar pelo menos ali pelos 5 primeiros meses de faculdade, seria 2.500 vezes 5, 12 mil. Né? E realmente valeria tudo isso, tá, gente? Porque, ó, eu fiz 12 mil em um dia lá no consultório, tá? Já valeria, vocês conseguiriam, vocês têm capacidade de fazer isso também, seguindo o método, tá? Mas eu acredito que tem que ter impacto, sabe? Propósito. Eu gosto muito de pensar que o que eu sei, ele não pode ser só guardado para mim, porque o conhecimento que a gente guarda pra gente morre com a gente. O conhecimento que a gente difunde, ensina alguém, vive para sempre. E eu quero que esse conhecimento esteja presente na carreira de vocês, que vocês consigam ter resultado
com esse conhecimento que eu tenho. Então, assim, se fosse dinheiro por dinheiro, eu ia focar nos meus atendimentos, né? E ficar lá no consultório o dia inteiro. Mas é missão. Eu acho que é propósito, eu quero trazer essa mudança positiva, eu quero causar esse impacto positivo dentro da odontologia. Poderia muito bem cobrar os 12 mil, porque vale, eu sei que vale, que eu entrego isso, tá? Mas eu cansei de ver dentista reclamando que a odontologia não vale a pena, eu cansei de ver gente no meu direct falando, eu estou perdida, eu não sei o que eu faço. Esses dias eu vi uma dentista que estava pensando em ser diarista, porque a diarista ia pagar mais ela do que a odontologia. Isso me cortou o coração. Porque ninguém estuda aqui 4 anos, não falando que diarista não é um trabalho digno, é super digno. Só que para ser diarista, você não precisa estudar 4 anos. Para ser diarista, você não precisa comprar material. Para ser diarista, você não precisa fazer uma faculdade de 4 anos, às vezes 5 anos, que tem prova, que tem laboratório, que tem clínica, que tem tudo isso para você ganhar menos do que a diarista ainda. Doc, eu quero que você se realize profissionalmente e financeiramente dentro da odontologia, tá? Se você é essa pessoa, que você tá com sede de fazer acontecer, eu quero você no meu time, tá? Mas você não vai precisar investir 100 mil reais igual eu investi e nem os 5 meses de faculdade de 12 mil reais igual eu falei, tá? A minha média de faturamento lá no consultório fica em torno de 6 mil. E, assim, dividido pela metade, para me tirar do consultório e me trazer aqui, o preço do método protocolo 30 dias em um é 3.200 à vista. Para essa turma, eu resolvi fazer um valor diferente para vocês. O valor do método vai ser 12 vezes de 149 ou 1.497 à vista. Não, gente, sério. Eu fiquei maluca. Por quê? Se você dividir o valor dessa parcela por dia, vai ficar R$4,90 por dia. O que você compra hoje com R$4,90? Não compra nenhum café. Infelizmente, a gente tá... não compra um café. Se você fizer as suas contas, né? Um paciente que você fez aí já pagou isso para você, se você trabalha todos os dias, tá? E tem outro detalhe muito importante. A gente tem 7 dias de garantia. Porque é isso mesmo, Doc. Se você entrou, não gostou do método, não gostou do que você viu, você não vai me pagar nada, você vai receber o reembolso, tá? E você não precisa nem me falar, eu não gostei por causa disso, daquilo. Não, você pode sair sem motivo, não precisa contar. Eu confio no meu protocolo e eu confio naquilo que eu entrego, tá? E se você fizer tudo o que eu falei para você, me mostrar que fez e não tiver o faturamento de 30 dias em um, ou seja, em 3 meses, se você não conseguir chegar nesse faturamento ou não ter nenhum tipo de resultado, eu mesma vou ligar para você, vou ver o que aconteceu e vou te passar um novo plano de ação. E se mesmo assim você não conseguir, eu te devolvo seu dinheiro e eu pago o seu curso, tá bom? E ainda te dou R$1.000 só pelo tempo que você investiu no meu método e você não teve resultado, tá? Você acha mesmo que você não vai ter resultado depois disso? Eu quero gente que tá com sede de fazer acontecer. Mas eu sei que ninguém vai pedir essa garantia. Porque, assim, eu confio muito no meu método, tá? E qualquer outro método que vocês encontrarem por aí vai ter essa garantia? Talvez não. Mas por quê? Porque eles não confiam no método, entendeu? Eu confio 100% no meu método. Dito tudo isso, né, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para vocês. Bom, a boa notícia, tá? A gente sempre começa com a boa. É que os 10 primeiros que se inscreverem vão ganhar uma análise de perfil comigo, sim, ou seja, a gente vai organizar a bio, vai mostrar os principais erros que essa pessoa está cometendo no perfil, seja de conteúdo, de comunicação, de constância, de qualidade, qualquer coisa que ela estiver cometendo, eu vou apontar e a gente vai melhorar essa apresentação do perfil para o seu seguidor, tá? Os 10 primeiros ganham essa análise de perfil. Os 10 primeiros vão ganhar também a mentoria em grupo comigo de 1 hora pra gente tirar todas as dúvidas que você tem em relação à carreira, especialização, identificar a demanda do mercado, precificação, conversa de experiência mesmo, coisa que, assim, às vezes a gente só aprende na prática odontológica. A gente tem essa mentoria em grupo para ajudar vocês com essas questões, tá? E os 5 primeiros que se inscreverem no protocolo 30 dias em um vão ganhar de presente uma câmera intraoral. E a primeira aluna que se inscrever vai ganhar um acompanhamento comigo por 3 meses, com uma reunião semanal, tá? Para tirar todas as dúvidas, para a gente desenvolver o seu perfil passo a passo, tá? Então, assim, imagina todos esses bônus aqui, eu não vou cobrar por esses bônus, tá? Esses bônus, eles estão inclusos no valor. Doc, a notícia ruim é que as vagas, elas são bem limitadas, tá? E a razão é muito simples. Eu tenho uma vida bem corrida, eu preciso dedicar parte do meu tempo para essa turma, e assim como você, eu também só tenho 24 horas do meu dia, então eu criei
um grupo exclusivo, um grupo VIP desse evento, onde eu vou liberar essas matrículas 1 hora mais cedo, para quem realmente está com sede de fazer acontecer, já entrar e garantir todos esses bônus que eu disponibilizei para vocês. O primeiro vai ter 3 meses de acompanhamento comigo. 3 meses de acompanhamento personalizado, individual comigo, tá? O primeiro aluno dessa turma vai ter o acompanhamento comigo. Estou muito ansiosa para liberar logo isso para vocês, tá? Aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você entrar nesse grupo VIP e ser um dos primeiros para você não perder a sua vaga e conseguir acompanhar tudo aquilo que a gente vai desenvolver ali, né? Análise de perfil, a mentoria em grupo. Quem sabe, se você estiver dentro dos 5 primeiros, ganhar a câmera intraoral também, né? Porque como são mais de 2.000 inscritos nesse evento, né? Eu vou me reservar o direito de fechar as inscrições aqui a qualquer momento, porque eu valorizo muito a qualidade do suporte. Então, quando eu falo para vocês que são vagas limitadas, é porque realmente é muito limitado. Para você ter uma ideia, Doc, a última vez que eu abri as inscrições, literalmente dezenas de pessoas se inscreveram em questões de minutos, tá? Sem contar as mensagens que eu e minha equipe a gente recebeu depois de dentistas querendo entrar no protocolo, mesmo antes da gente ter aberto as inscrições. Nessa semana, o que você aprendeu? A gente aprendeu os 5 principais erros que você não deve cometer nas suas redes sociais se você quer captar pacientes através delas. Você viu os 3 pilares para você ter resultado com as suas redes sociais. E nessa aula você entendeu como que funciona um consultório, quais são os pilares essenciais para esse consultório funcionar, para ele te dar o faturamento de 1 mês em apenas 1 dia, atendendo seus pacientes particulares das suas redes sociais. Tá bom? Você viu todos esses pontos, tá? E sabendo de tudo isso, tendo consciência de tudo que você aprendeu aqui nessa semana, você tem o quê? Você tem 3 escolhas. Ou você ignora tudo isso que eu te falei e você vai seguir seu caminho, né? Ou sem caminho, né? Porque, assim, quando eu não tinha um passo a passo, eu perdi muito paciente, perdi orçamento. Enfim, você viu na aula, né? Eu falei para vocês que eu acabava não tendo como negociar com aquele paciente. Então, quando você tem um passo a passo, quando você tem um caminho, fica muito mais fácil, né? Segunda opção, você pode tentar sozinho, né, e ir quebrando a cabeça, né, batendo a cabeça na parede, assim como eu fiz no início, né? Só que daí você acaba perdendo oportunidades, você vai perder pacientes também, você vai perder tempo, né, fazendo escolhas erradas, entendendo essas escolhas erradas só depois que você já tomou elas. Ou você vê tudo isso e faz a escolha, que é entrar no protocolo 30 dias em 1, porque você vai ter um passo a passo, você vai economizar tempo de experiência, você vai economizar dinheiro e você ainda vai ter um método que vai te capacitar em todas as etapas que um consultório precisa ter para ser bem sucedido, para ser bem remunerado. Combinado, Doc? Então, essas aulas aqui que eu passei para você vai ficar disponível até domingo para você assistir de novo, para você tirar suas dúvidas. Eu fico muito feliz que vocês tenham participado aqui da Semana de Marketing para Dentistas. Eu fico muito feliz de ver tantos dentistas realmente dedicados a saírem aquela realidade que a gente vive no começo de carreira, que não é fácil, mas se você está aqui é porque você quer uma coisa diferente da odontologia, tá bom? Então, se você já chegou até aqui, eu tenho certeza que você vai muito além disso. Eu vejo você no domingo para nossa aula final, tá? E eu estarei esperando vocês, assim, muito ansiosa para a gente começar a nossa jornada com o protocolo 30 dias em 1 juntos, tá bom? Um grande beijo.